Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Fenômenos de Transportes 1. Sou o professor Carlos Roberto e nessa aula eu vou apresentar um pouco sobre estabilidade de corpos submersos ou parcialmente submersos e falar um pouquinho sobre projetos de barragem, que é uma aplicação muito recorrente na engenharia. Tá? Então, quais são as forças envolvidas de pressão, de peso, de subpressão, muito importantes para projetos em barragem. Vamos começar então? Essa é a quarta e última parte do conteúdo de estática dos fluidos. Bom, num projeto de barragem, aí o que é que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que tomar cuidado primeiro no balanço de forças. Tá? Então, todas as superfícies da barragem, as superfícies precisam ser analisadas com relação aos esforços que os fluidos, né, é, exercem sobre essas superfícies. Então, aqui eu tenho uma superfície, por exemplo, de montante da barragem, que vai barrar, né, a água que está chegando, a superfície de jusante, aqui a base da barragem, certo? E a própria barragem aqui, né, que tem um peso aqui da barragem na vertical. Nessa superfície de montante da barragem, que vai barrar essa água que está chegando, ela, ela é submetida então a uma força de pressão do líquido, que o líquido exerce sobre essa superfície. E a gente viu na aula anterior que de, essa força de pressão pode ser determinada por várias maneiras, né? Ou diretamente pela equação, ou então pelo volume do prisma de pressão, ou se a gente quer fazer uma integração, né? Por exemplo, a gente vê dois tirantes aqui, né? Um vertical e outro inclinado. A gente poderia projetar essa área aqui na vertical e determinar a força horizontal de pressão nessa projeção vertical, e a força vertical vai ser dada então pelo o peso do fluido que está sobre essa superfície. Certo? Então tem várias técnicas, né, que eu falei na aula anterior. Se você não viu essa videoaula, eu recomendo que veja para saber como é que a gente pode determinar. São várias técnicas diferentes. Então eu tenho aqui a montante, eu tenho essa configuração. A jusante também, se tiver água, né, a jusante, então uma parte da barragem vai ficar em contato, então a gente precisa determinar tanto a componente horizontal como vertical, da força que o líquido vai exercer sobre essa superfície que está em contato, né, com a barragem. Outra coisa muito importante que para o projeto de barragens é aqui na base da barragem, ó, na base. Por quê? Porque geralmente as barragens são apoiadas no solo, certo? E o solo eles têm uma porosidade. Em função da porosidade, eu vou ter uma percolação aqui no solo de água. Então a água vai infiltrar aqui de montante, como aqui a pressão é maior, vai ter um gradiente, né, um gradiente hidráulico que vai escoar essa água de montante para jusante aqui no subsolo. E aí os poros eles vão ficar preenchidos por água. Então, como os poros vão ficar preenchidos por água, o que é que vai acontecer? A base da barragem ela vai ficar em contato com essas forças de pressão devido ao líquido, tá? Que está presente no poro do solo. E essa força de pressão aqui na base é chamada de subpressão. Por quê? Porque é uma força de baixo para cima. É como se eu tivesse uma força aliviando o peso da barragem, tá? Então, em um projeto de barragem, a gente precisa ter esse cuidado, né, das forças que estão atuando em cada superfície, né? E a gente vê que ao redor da barragem, a gente tem várias forças devido à pressão em função do fluido, né, que o fluido exerce sobre essas superfícies. Então, é muito importante esse conhecimento, né, de como é que eu faço essas estimativas. Agora, no ponto de vista prática, eu preciso ter cuidado em alguns aspectos na barragem. Por exemplo, eu preciso evitar que essa barragem ela escorregue, né? Ela escorregue, por exemplo, na horizontal. Porque a gente observa que essa força aqui, ó, da direita, ela é muito superior a essa força da esquerda. Então vou ter uma força resultante claramente aqui da direita para a esquerda, nesse exemplo. Então essa força resultante, ela precisa ser controlada, ela precisa ser anulada. E se ela não for anulada, o que é que vai acontecer? Essa barragem ela vai começar a se movimentar da direita para a esquerda. Então a gente chama de um problema de
escorregamento, né, em barragens. Outro problema comum é o tombamento, porque o tombamento pode acontecer em função do momento, né, do momento em relação ao ponto de rotação da barragem. E o ponto mais crítico de rotação é exatamente aqui no pé da barragem, né, porque a gente vê, por exemplo, muitos esforços aqui, ó, esse FH é muito grande, então ele tem um braço de alavanca em relação a esse ponto possível de rotação. Eu tenho a subpressão que também vai provocar um momento de tombamento, certo? Então esses momentos de tombamento, eles precisam ser anulados com momentos restauradores, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado de anular esses momentos de tombamento, que vai fazer com que essa barragem ela tombe, né? Ela gire e tombe em relação a esse eixo aqui, ó, essa base da barragem. Pressões na base, né? São importantes a avaliação da pressão na base para avaliar se a barragem ela tem uma tendência, né, de afundar, de ir afundando no solo, né? Então precisa ser avaliado isso, e o cisalhamento para saber se essa barragem vai ter algum esforço grande de cisalhamento que vai comprometer a estrutura, e daí pode eventualmente surgir rachaduras, infiltração, que pode aí comprometer essa barragem, né? Até levar até o rompimento da barragem. E enfim, a gente vê várias tragédias, né, associadas a rompimento de barragem, tanto barragem de água como barragem de lama, né, como a gente viu em Brumadinho também, né? Esses rompimentos aí causados muitas vezes por projetos mal feitos, né? E a gente precisa ter esse cuidado com esses esforços aqui. No caso do tombamento, a gente precisa garantir que o momento tombador ele precisa ser anulado em relação ao momento resistente. O que é o momento tombador? É toda a força que promove um momento que vai causar o giro da barragem para tombar. Então, toda a força que causa um momento positivo, né? Por exemplo, deixa eu voltar aqui um slide para... Nesse caso, aqui eu tenho um ponto de rotação aqui. Então, toda a força que causa um momento, no caso positivo, é tombador. E toda a força que causa um momento negativo é restaurador. Então, eu preciso avaliar, né, quais são as forças que promovem momentos tombadores e restauradores e dividir um pelo outro, esse somatório, né, do momento restaurador dividido pelo momento tombador. Então, eu preciso garantir aqui, ó, que no mínimo, né, para a segurança, que o momento restaurador seja no mínimo 2 vezes equivalente ao somatório dos momentos tombadores. Para evitar o escorregamento, né, que é exatamente a força resultante na horizontal, a gente viu que tem, né, só que essa força horizontal ela é anulada pela força de atrito. Então essa força de atrito precisa ser superior a essa força horizontal, essa força resultante na horizontal. E a relação, né, para garantir uma segurança é que a força de atrito em projetos de barragem, essa força de atrito tem que ser maior ou igual a 1,5 vezes o somatório dessa força resultante na horizontal. Pressões na base para evitar o afundamento da barragem no solo. Então, o que é que eu preciso garantir? Eu preciso fazer um estudo de tensão resistente do solo. Então, preciso pegar uma amostra de solo, levar para um laboratório de mecânica dos solos e avaliar qual é a tensão máxima admissível para aquele solo. E daí ver qual é a tensão máxima que eu estou aplicando ali na barragem, né? Que tensão máxima é essa na barragem? De todas as forças que estão aqui, ó, na vertical. Então eu tenho uma tensão para baixo aqui devido a essa superfície, eu tenho peso aqui nessa superfície de jusante também tenho para baixo e tenho a subpressão. Então eu vou ter uma força resultante na vertical que pode ser para baixo e que vai causar uma tensão. Essa tensão vai ser dada pela força resultante vezes a área dessa barragem. Tá? Então, essa tensão máxima do que a barragem aplica no solo, ela não pode ser maior do que a tensão do solo, certo? E outro é o cisalhamento. Então, eu preciso avaliar as tensões de cisalhamento e a tensão resistente de cisalhamento precisa ser maior do que 4 vezes a tensão de cisalhamento. Então, a gente tem que estudar todas as forças que promovem cisalhamento na barragem, calcular a tensão de cisalhamento e
e comparar com a tensão resistente, né, que depende do tipo de estrutura, né? Muito bem, aqui a gente vê, por exemplo, para o caso de tensões na base, né, as tensões admissíveis que os solos conseguem absorver, né, elas muitas vezes são tabeladas. Então é só ver na literatura, né, quais são essas tensões máximas admissíveis. Mas é claro que a recomendação é levar a amostra de solo real, né, onde a barragem vai ficar, para um laboratório para determinar isso em laboratório, né? Muitas vezes é perigoso a gente assumir aqui valores da literatura. Então é importante que isso seja feito em laboratório para ter a certeza exata, né, qual é a tensão máxima ali que o sólido pode admitir. Tudo bem, e vamos falar um pouquinho agora sobre empuxo, né? O empuxo, intuitivamente, a gente já sabe um pouco, né, sobre esse tema, conhece um pouco. Por quê? Porque toda vez que a gente vai para uma praia ou entra numa piscina, a gente já sente, né, uma força aliviando o nosso peso, né? Então, é como se tivesse uma força contrária, né, que a água faz com o nosso corpo, aliviando o nosso peso, e a gente se sente mais leve, né, quando está dentro da água. E realmente é. Então, existe uma força de baixo para cima que é em contrapartida com o peso. E essa força de baixo para cima é chamada de empuxo. E ela é causada, essa força é causada em função da diferença de pressão na parte de cima do seu corpo com a parte de baixo do seu corpo que está em contato com a água, certo? Então, bom, para determinar essa força de empuxo, que é devido, agora vocês conhecem, né? Não é mágica, né? Às vezes a gente aprende no ensino médio ou nos cursos de física, né, que o empuxo ela é igual a densidade absoluta vezes a gravidade vezes o volume do líquido deslocado. Essa equação aí muita gente decorou, e aí a gente pensa que o empuxo é em função dessas condições, densidade do fluido, volume do líquido deslocado, mas a origem, muitas vezes a gente não conhece qual é a origem, e essa origem é importante conhecer, né? Que é exatamente a diferença de pressão da parte inferior do objeto em relação à parte superior ao objeto. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse corpo, né, dado por por esse contorno aqui, um corpo com formato genérico, dado aqui pelos tirantes C, K, D e H. Então, por exemplo, a parte de baixo aqui do corpo, que é a parte CKD, eu tenho uma força devido à pressão nessa parte de baixo, certo? Na parte de cima, que é o CHD, eu tenho uma força devido à pressão do líquido, né, que está atuando aqui em cima. Agora observem que a força da pressão embaixo é superior à força de pressão em cima. Então, o empuxo nada mais é do que a diferença de pressão, da força devido à pressão da parte inferior com a parte superior. Então, aí eu tenho a força devido à pressão. Então, outra maneira de se calcular o empuxo é determinando as pressões, as forças, né, devido às pressões nas superfícies, né, tanto embaixo como em cima, e aí faz essa diferença. E aí eu vou ter essa força resultante, né, que a gente chama de empuxo, tá? Mas, enfim, é em função dessa diferença de forças de pressão na parte inferior com a parte superior. Beleza, e aí o que acontece? Se esse empuxo, né, se essa força de empuxo for igual ao peso, o que é que vai acontecer com o corpo? O corpo ele vai ficar equilibrado, ele vai ficar dentro do fluido em equilíbrio, né, se o empuxo for igual ao peso. Se o empuxo for maior do que o peso, ele vai subir com a aceleração, e se for menor do que o peso, ele vai descer com uma aceleração. Muito bem, para determinar um empuxo, eu vou usar esse exemplo aqui, que ele é bem mais simples, né, e facilita o entendimento. Então vamos pegar um cilindro que está disposto aqui na vertical, certo? Um cilindro na vertical. E aqui embaixo eu tenho uma pressão, que eu vou chamar de pressão 1.
E a pressão aqui em cima na superfície, nessa superfície superior, vou chamar de P2. E o empuxo é dado por essa diferença, né, da força devido à pressão, como a gente viu no slide anterior, que seria a pressão aqui embaixo é o P1 vezes a área aqui da circunferência, e a pressão aqui em cima é P2 vezes a área. A área daqui de cima é igual à área aqui de baixo, é a mesma, né? Se a gente considerar um cilindro. Então, a força de empuxo vai ser igual a P1 menos P2 vezes a área. Quem é a diferença de pressão? Essa diferença de pressão entre P1 e P2. Essa diferença de pressão vai ser ρGH, certo? Então, o H sendo a distância entre a base e aqui o topo do cilindro, ρGH. Se a gente substitui aqui, ó, P1 menos P2 por ρGH, a gente vai ter que a força de empuxo vai ser ρGH vezes a área. Quem é o H vezes a área? O H vezes a área da base vezes a altura, vai dar o volume do próprio cilindro. Então, a gente vê essa equação, ó, que é a equação que a gente conhece muito, né, do empuxo. O que é o empuxo? É a densidade absoluta, né, do fluido, não é do corpo, é do fluido, né? O fluido que está ao redor aqui do corpo. Então, é a densidade do fluido, a aceleração da gravidade vezes o volume do corpo submerso, que a gente na literatura conhece como volume do líquido deslocado. Mas o que seria isso? Por exemplo, se o objeto está totalmente submerso, então esse volume aqui ele corresponde ao volume total, né, do objeto. Tá? Agora, se ele está parcialmente submerso, se uma parte está dentro d'água, esse volume aqui seria só o volume da parte que está submersa. Então, por isso que a gente diz na literatura, o volume do líquido deslocado. O que seria isso? O volume do líquido deslocado é o volume deslocado em função da ocupação do volume do corpo, né, que está dentro do fluido. Tá? Então, bem simples, né, de fazer. E a gente poderia fazer essa demonstração também com um corpo genérico, né, enfim, de uma forma genérica qualquer. Aqui, para facilitar o entendimento, a gente fez com um cilindro, mas poderia ser qualquer outro corpo, e o resultado é sempre esse daí, ρg vezes o volume da parte submersa, né, da parte submersa do corpo. Muito bem, e para finalizar, falar um pouquinho sobre estabilidade, né, de corpos flutuantes ou que estão totalmente submersos. Então, quando um corpo ele está ou totalmente submerso ou parcialmente submerso, o que é que acontece? Eu vou ter duas forças ali, né? Eu vou ter a força de empuxo e vou ter a força peso, certo? A força peso, onde é que ela é aplicada? A força peso é aplicada no centro de gravidade do corpo, certo? Centro de gravidade do corpo. E o empuxo, onde é que o empuxo ele é aplicado? O empuxo ele é aplicado, aí eu vou entrar com um conceito novo aqui, ele é aplicado no centro de carena, esse CC aqui, tá vendo? Centro de carena. O que é o centro de carena? É o ponto de aplicação do empuxo. E o centro de carena, ele equivale ao volume, exatamente, né, ao centro geométrico do corpo que está submerso, certo? Então, bom, aí você diz, professor, então quando um corpo ele está totalmente submerso, o centro de gravidade do corpo ele equivale ao centro de carena. Não. O que é que eu falei? Que o centro de carena equivale ao centro geométrico do corpo e não centro de gravidade. Tem uma diferença sutil, mas tem. Por exemplo, se o corpo ele for todo homogêneo, se ele não tiver vazios, nada, o centro de gravidade do corpo ele equivale ao centro geométrico. Mas imagine que o corpo ele é vazado por dentro, ele é como se fosse uma casca de ovo, né? Ele tem um volume, mas ele é totalmente vazado por dentro. Então, o centro de gravidade ele é né? Depende da configuração, da disposição da massa no corpo. E o centro geométrico é dado pelo centro desse volume, certo? E independe da massa, independe da distribuição de massa, certo? Então, o centro de carena ele vai ser aplicado no centro geométrico,
que independe da massa, certo? O centro de gravidade é onde está aplicada a força da peso, aí sim depende, né, em questões da distribuição da massa no corpo. Beleza? Então, o que é que acontece, né? Quando o centro de gravidade ele está abaixo do centro de carena, como vocês estão vendo aqui, ó, na figura, tá? O centro de gravidade ele está abaixo do centro de carena. Essa é uma condição de equilíbrio que a gente chama de equilíbrio estável. Por que equilíbrio estável? Porque qualquer deslocamento angular nesse corpo, você faz um deslocamento angular, como vocês estão vendo aqui, ó. Você está vendo que ele girou um pouquinho no sentido anti-horário. O que é que vai acontecer? Como o empuxo que está apontado para cima é aplicado no centro de carena e o peso é aplicado no centro de gravidade, imagine uma linha imaginária ligando, né, o centro de carena com o centro de gravidade. Essa linha imaginária ali, um barbante, como se fosse um barbante. E aí você, nas extremidades, você tem o empuxo para cima e o peso para baixo. Então o que é que vai acontecer com esse barbante? Esse barbante ele vai se realinhar na vertical, certo? Esse barbante ele vai se realinhar na vertical, ou seja, vai acontecer um momento restaurador no sentido horário para equilibrar novamente, né, a essa situação original aqui, ó, que eu tinha, né, exatamente, né, onde numa mesma vertical, a mesma linha vertical, eu tenho o centro de gravidade e o centro de carena. Muito bem. Mas o que acontece numa situação oposta, né, onde o centro de carena ele está abaixo do centro de gravidade? Olha só o que acontece. Quando o centro de carena está abaixo do centro de gravidade, um deslocamento angular do corpo vai fazer com que eu tenha uma nova configuração desses centros, né? E imaginando novamente esse barbante imaginário ligando, né, esses dois centros de gravidade. O que é que vai acontecer? O empuxo que está para cima e o peso está para baixo. O que é que vai acontecer? Eu vou ter uma rotação. E aí a gente chama esse equilíbrio aqui, ó, de equilíbrio instável, porque como o centro de carena está abaixo do centro de gravidade, qualquer deslocamento angular que acontecer vai desestabilizar e aí o corpo ele vai começar a girar, tá? Vai começar a girar e aí ele vai, né? Se for um barco, o barco ele tombaria. Então, em projetos, por exemplo, de navios, o que é que acontece? Tem que acontecer isso aqui, ó. Tem que acontecer o equilíbrio estável, ou seja, o centro de gravidade ele tem que ser trazido para a base, para a parte de baixo do navio, certo? E o centro de carena para a parte de cima do navio. Então, toda a parte de maquinário, tá? É colocado ali na base do navio para exatamente pegar esse centro de gravidade e colocar o mais baixo possível. Então, quanto mais distante o centro de gravidade ficar do centro de carena, melhor com relação à estabilidade. Então, isso vai evitar tombamentos, né? E desconfortos, né? De inclinações, né? Que possam ter em função de uma passagem do vento, né? Ou onda, que vai fazer com que aconteça naturalmente essas inclinações angulares, né? Então é natural. Muito bem, então era isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula então.